No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e traz hoje os seguintes assuntos. Saiba o que é deepfake, a nova técnica para espalhar mentiras nas eleições. Inflação do gás de cozinha passa de 20% em 12 meses e afeta famílias mais pobres. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão usando de inteligência artificial para espalhar mentiras, as chamadas fake news, nas redes sociais e confundir a cabeça dos eleitores nas eleições deste ano. A nova técnica se chama deepfake e a gente vai falar sobre ela agora aqui no Jornal da CUT. Na semana passada foi espalhada uma deepfake em grupos de WhatsApp e de Telegram, usando a imagem da jornalista Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional da Rede Globo, para tentar dar credibilidade à mentira de que Bolsonaro estaria à frente nas pesquisas de intenção de voto, que são lideradas pelo ex-presidente Lula, segundo todos os institutos de pesquisa do Brasil. No vídeo, a jornalista aparece afirmando que a pesquisa IPEC apontava a liderança de Bolsonaro nas intenções de voto ao Planalto, ultrapassando Lula. Na verdade, o levantamento também mostra Lula com larga vantagem, com 44% das intenções de voto contra 41% de todos os adversários somados, o que significa que pode vencer no primeiro turno. É isso que mostram também as demais pesquisas, entre elas a Datafolha, a Genial Quest, a nova rodada da FSB, divulgada nesta segunda-feira, entre outros levantamentos. No entanto, a notícia que foi espalhada, a notícia falsa, mostra justamente o contrário. Liderança de Bolsonaro e Lula em segundo lugar. Agora, vamos explicar o que é deepfake, na verdade, né? Que é uma coisa muito séria e todo mundo tem que ficar muito atento. É a evolução da mentira, na verdade, da notícia falsa. De acordo com o levantamento do site Tecmundo, que é especializado em tecnologia, em computação, em redes sociais, enfim, toda a tecnologia que envolve, né, a internet, deepfake é uma técnica que utiliza recursos de inteligência artificial para substituir rostos em imagens e vídeos, né? Em vídeos, imagens, enfim, imitando inclusive a voz e distorcendo o conteúdo das falas originais. O termo é uma mistura das expressões deep learning e deepfake, né? Que significa o emprego da inteligência artificial para criar uma situação falsa. Então, deep learning é aprendizado profundo e fake é mentira. Então, associado uma coisa a outra dá o deepfake. É uma mentira profunda, a gente poderia trabalhar com essa tradução assim literal e mais aproximada para a gente poder entender, né? Segundo o Tecmundo, usa-se uma subclassificação da inteligência artificial, para definir algoritmos que podem reconhecer padrões com base em um banco de dados. O resultado disso é o seguinte: imagens podem ser substituídas, né? De repente tem alguém lá, estou eu lá, né, tem um vídeo meu lá, enfim, apresentando, falando qualquer coisa, e essa tecnologia, essa inteligência artificial pode inserir qualquer outro rosto na minha imagem. Não é? É isso que está sendo feito. E na voz, inclusive. Então, a voz você pode falar, alguém pode pegar, por exemplo, só para se ter uma ideia, né, para ficar claro aqui, para a gente poder explicar. Alguém pode pegar uma frase aqui do Jornal da CUT, né, alguma frase que eu tenha dito, enfim, que a gente tenha falado aqui, e substituir por uma outra voz de uma pessoa conhecida. Isso é possível fazer através da inteligência artificial e isso é fake news. Isso está sendo usado para criar situações falsas e isso vai ser muito utilizado nessas eleições aí de acordo com as expectativas, não é? O que é realmente ilegal, o que é, na verdade, aquilo que as pessoas têm que combater, né? Tem que ficar muito atentas. Então, não compartilhar esse tipo de deepfake, de fake news. A fundadora da agência Lupa, por exemplo, que é especializada em checar a veracidade de conteúdos que circulam na internet, a Cristina Tardáguila, ela orienta a quem receber esse tipo de mensagem, a não compartilhar, 2, denunciar junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né, tse.jus.br, que inclusive tem uma ferramenta lá de alerta para as eleições, para que se possa fazer qualquer tipo de denúncia de tudo aquilo que é ilegal nessas eleições. A Rede Globo, que encomendou a pesquisa original e viu seu principal telejornal ser adulterado, afirmou em nota que notificou o IPEC e fez a denúncia junto ao Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições do TSE, que é essa ferramenta que eu acabei de dizer, e também ao Ministério Público Eleitoral.
Então, todos atentos a essas eleições, porque a coisa vai ser braba realmente no que diz respeito a mentiras. Deepfake é a nova mania, né, que vai ser praticada durante essas eleições. Não vamos compartilhar. Economia. Falar sobre economia agora com a disparada dos preços. A inflação do gás de cozinha mais do que dobrou nos últimos 12 meses em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A inflação oficial do Brasil, do Instituto IBGE, né? O IPCA mede a inflação oficial do Brasil. Até julho, o IPCA geral acumulava alta de 10,07% em 12 meses. No mesmo período, ou seja, de julho do ano passado a julho deste ano, o gás encanado subiu 26,29%, portanto mais do que o dobro do IPCA. E o gás de botijão de 13 quilos subiu 21,82%, portanto, mais uma vez, mais do que o dobro do que o IPCA em 12 meses. Da mesma forma que a inflação dos alimentos, que atingiu 14,72% no acumulado de 12 meses, a inflação do gás de cozinha afeta mais as famílias mais pobres, que ganham um salário mínimo de R$ 1.212. Em alguns estados, o valor do botijão de gás já equivale a 10% do salário mínimo e é o maior percentual desde 2007. O gasto com gás consome até 22% do orçamento de serviços básicos dos mais pobres, enquanto para os mais ricos, esse valor é apenas 13%. A conclusão é do estudo elaborado pela consultoria Kantar e divulgado pelo jornal Folha de São Paulo em abril deste ano. Foram consultados 4.915 municípios em 2021, quando os efeitos dos sucessivos reajustes do gás de cozinha ainda não eram percebidos no orçamento familiar. São famílias sem acesso ao Vale Gás de R$ 100 pago pelo governo a famílias mais pobres de agosto a dezembro deste ano. Só recebem o Vale famílias com integrantes que recebem o Auxílio Brasil ou o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que tenham os dados atualizados no CAD único, que aliás está muito difícil, né? As pessoas conseguirem senha para atualizar o cadastro, né? Os seus dados no cadastro único. Muita gente está ficando de fora, inclusive, do recebimento desse auxílio de R$ 600, que vai até só o fim do ano. Né? E, inclusive, teve o caso de uma pessoa que morreu semana passada no Distrito Federal, na fila do CAD único. Para ter direito ao Vale Gás, essas famílias precisam ainda ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, que é R$ 606 neste ano. Mulheres chefes de família ou que foram vítimas de violência doméstica têm prioridade para receber o auxílio, mas, como a gente acaba de dizer, a fila é grande para todos. Agora, por que subiu tanto? Apesar da maior parte do gás consumido no Brasil ser produzido pela Petrobras, o governo brasileiro adota a política de paridade de importação, a PPI, para todos os combustíveis. Isso significa que os preços dos combustíveis no Brasil, inclusive do gás, são reajustados sempre que aumentam o valor do barril do petróleo lá fora, né? No mercado internacional, a cotação do dólar também influencia nesse valor. A PPI foi criada no governo do ilegítimo Michel Temer e mantida pelo atual presidente. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!